Olá, tudo bom? Hoje nós vamos trabalhar aqui com uma outra aula relativa a um assunto chamado nomenclatura de cadeias ramificadas. A gente sempre começa a nomenclatura dos compostos orgânicos com os hidrocarbonetos, que são o primeiro grupo de função química orgânica que a gente estuda. Os hidrocarbonetos são divididos em várias classes. Normalmente a gente começa com os alcanos, alcenos e alcinos, que são o princípio de todos os hidrocarbonetos. Porém, antes de falar sobre a nomenclatura em si, a gente tem que falar um pouquinho sobre os radicais. E aqui você tem, então, a presença de alguns radicais que são radicais muito importantes. Para você entender o que é o radical, eu vou começar com o seguinte. Você tem aqui uma molécula, que é a molécula de gás metano, o hidrocarboneto mais simples que existe. Se por acaso essa ligação ela quebrar-se de maneira igual, ou seja, homoliticamente, ou cisão homolítica, também chamada de homólise, então essa molécula se parte em duas, onde eu tenho um pedacinho, que seria o hidrogênio, e o outro pedaço, que seria o carbono com os 3 hidrogênios residuais. Como a cisão, a quebra aconteceu de maneira igual, ninguém vai ficar com o elétron do outro, então eles vão ficar com os elétrons que já eram deles, formando então radicais. Quando esses radicais, que são pedaços de moléculas, eles ligam-se com pedaços maiores ou com outras moléculas, então eles tornam-se ramificações, montando então moléculas mais complexas. O nome dos radicais é bem simples, ele depende de quantos carbonos ele tiver, e terminando sempre com o sufixo -il. Todo radical terminará sempre com o sufixo -il. Então, para esse caso que eu tenho um radical de um carbono só, o prefixo é met, mais -il, metil. Se eu tiver aqui um radical com 2 carbonos, então et, prefixo de 2, mais o -il, esse é o radical etil. Com 3 carbonos, prop, propil. Mas o propil eu tenho ele de 2 possibilidades. Eu tenho ele assim, com 3 carbonos em sequência, e tenho ele assim, formando um CH com 2 CH3. Quando acontece um fenômeno como esse, nós vamos aplicar também o prefixo, antes do prop, o prefixo iso. Então ele será o isopropil. Com 4 carbonos, a gente tem 4 possibilidades. Eu vou mostrar 2 aqui, que são as mais comuns, e à medida que aparecer em outros, em alguns exercícios, eu apresento os demais. 1, 2, 3, 4 carbonos, prefixo but, mais o il, então ele é o butil. E aqui observa que este é muito semelhante a esse. Ó, um CH com 2 CH3, igual acontecia ali. Mas ele ainda tem um carbono a mais, então ele é 4. 4 é but. Mas aplica-se também o prefixo iso, então o isobutil. Temos aqui também a apresentação de radicais aromáticos, chamados de radicais arila, onde eu tenho o mais comum, que é o anel aromático, que vai se chamar fenil, ligando diretamente ao anel, ou um outro com anel aromático e um CH2, e a ligação acontece através dele, chamado benzil. Aqui eu tenho um grupo de moléculas, de radicais, que são radicais muito comuns, radicais que aparecem a todo instante. E eu ainda apresentaria para você um radical que tem uma ligação dupla, o que não é muito comum aparecer, mas esse aqui, dada a sua importância, ele é um radical que efetivamente aparece muito. Ele se chama etenil. Então, et, 2 carbonos, em de ligação dupla, e o de radical. Também tem um nome muito usado para ele, que é o nome vinil. Então ele também pode ser chamado de radical vinil. Vamos adiante. Aqui eu apresento para vocês uma molécula que é uma molécula ramificada. Essa molécula ela é ramificada porque ela apresenta aqui um carbono terciário e aqui ela apresenta um carbono quaternário. Então, para ser considerado uma molécula ramificada, é necessário que tenha pelo menos um carbono terciário e um quaternário.
Quando eu tenho uma molécula assim, ela se divide em duas partes, sendo uma parte chamada de cadeia principal. Então nós temos a cadeia principal. É muito importante identificar essa cadeia principal. O que seria a cadeia principal para nós nesse caso? A cadeia principal, ela é a sequência que apresenta a maior quantidade de carbonos possível. Neste caso, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, esta sequência apresentou a maior quantidade de carbonos. Então, ela é a cadeia principal. Existem algumas outras variações, daqui a pouco eu apresento. Aquilo que não for a cadeia principal, então nós chamamos de ramificação. Por isso ela é uma cadeia ramificada. Então aqui eu tenho esses 3 carbonos. Esses 3 carbonos são chamados de ramificação, justamente porque estão fora da cadeia principal. Se você observar bem e associar ao que eu disse ainda há pouco, são ramificações que apresentam um carbono cada, este. Então são ramificações chamadas de metil. São 3 ramificações ou 3 radicais metil.